Medo. A primeira vez que vi aquele homem, um arrepio percorreu minha espinha. Mas ignorei. Eu precisava de dinheiro, e ele oferecia exatamente o que eu procurava: uma chance de mudar de vida. Ele era charmoso, com uma voz sedutora que fazia tudo parecer tão simples. Você gosta de luxo, gosta de se vestir bem. Então vem comigo. Vou te ensinar como ganhar dinheiro de verdade, disse ele, com um sorriso cheio de confiança. O nome dele era Raul, mas ninguém o chamava assim. Para todas nós, ele era apenas o chefe. No começo, parecia um trabalho qualquer. As outras garotas me garantiram que era seguro, que se eu seguisse as regras, tudo ficaria bem. Fiquei hospedada em um apartamento confortável, ganhei roupas caras, e por mais que eu me sentisse estranha, sempre tinha dinheiro na bolsa. Mas logo percebi que aquele mundo tinha um preço altíssimo. A primeira regra era simples: nunca sair sem permissão. A segunda, nunca discutir com ele. A terceira, nunca recusar um cliente. No início, obedeci. O medo de errar me fazia manter a boca calada, mas com o tempo comecei a perceber que aquilo não era liberdade. Era uma prisão disfarçada de luxo. Uma noite, uma das meninas voltou machucada, roxos no rosto, os olhos vazios. Ninguém ousou perguntar o que tinha acontecido. Desviamos os olhares, fingindo que não vimos. Foi nesse momento que percebi. Eu estava em um jogo, mas só havia um vencedor, e não era nenhuma de nós. Os dias se arrastavam, e eu já não sabia mais quem eu era antes de tudo aquilo. Meu nome ainda era Jéssica, mas me sentia como outra pessoa, presa em uma versão de mim mesma que eu não reconhecia. Raul era gentil quando queria, mas bastava um olhar torto para que sua máscara caísse. E quando isso acontecia, o medo tomava conta de tudo. Uma noite, tentei recusar um cliente. Estava exausta, sentindo uma dor insuportável de cabeça. Só queria descansar. Mas Raul não gostou. Você acha que pode decidir agora quem manda aqui? Ele rosnou, segurando meu braço com força. O aperto doía, mas o pior não era a dor física. O pior era a sensação de impotência. Eu não tinha para onde correr. Só dessa vez. Por favor, murmurei, tentando não demonstrar medo. Ele riu. Uma risada fria, cruel. Não existe só dessa vez. Ou você obedece, ou vai sofrer as consequências. Eu sabia exatamente o que isso significava. Já tinha visto acontecer com outras meninas. O silêncio no dia seguinte, os hematomas escondidos por maquiagem, os olhos vazios. Eu queria gritar, mas sabia que ninguém ouviria. Naquela noite, chorei baixinho, tentando não fazer barulho. Foi quando tomei minha decisão. Eu precisava sair dali. Fugir não seria fácil. Raul tinha olhos em todos os lugares e qualquer deslize poderia me custar caro. Mas eu já não aguentava mais. Meu corpo estava cansado, minha mente exausta, e a cada dia que passava, eu me sentia desaparecer um pouco mais. Esperei o momento certo. Preciso ser discreta, sem levantar suspeitas. Comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro que os clientes deixavam, algo que Raul nunca perceberia. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para o envelope escondido sob o colchão e repetia para mim mesma: só mais um pouco. O plano era simples. Assim que tivesse dinheiro suficiente, pegaria um táxi e sumiria. Eu não tinha para onde ir, mas qualquer lugar seria melhor do que ali. Naquela noite, esperei até todas as garotas estarem dormindo. Peguei o envelope, minhas mãos trêmulas. Respirei fundo e caminhei até a porta. Cada passo parecia uma eternidade. Meus ouvidos captavam até o menor ruído, e meu coração batia tão forte que eu temia que pudesse ser ouvido. Quando finalmente girei a maçaneta e empurrei a porta, a sensação de liberdade tomou conta de mim. Mas foi só um instante. Uma mão forte agarrou meu braço e me puxou de volta com brutalidade. Aonde você pensa que vai? Ele rosnou. Minha respiração parou. O olhar de Raul era puro ódio. O silêncio do corredor foi quebrado pelo som do meu corpo
sendo jogado contra a parede. Você achou que ia sair daqui como se fosse um jogo. A voz dele era fria, venenosa. Tentei me soltar, mas era inútil. Ele me segurava com tanta força que parecia querer deixar claro que eu não tinha escolha. Eu vou te dar um exemplo agora. E então ele me empurrou no chão. Antes que eu pudesse me proteger, senti o impacto de um chute no meu abdômen. A dor se espalhou pelo meu corpo como fogo, e o ar fugiu dos meus pulmões. Isso é para você aprender. Se tentar de novo, não vai ser só isso, ele disse, a voz gélida. Eu não conseguia falar, apenas gemer baixinho. Ele se abaixou e segurou meu rosto com uma força brutal. Você é minha. Nunca mais esqueça disso. Quando ele saiu, fiquei ali, caída no chão frio, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo tremia. Minhas lágrimas escorriam, mas eu não fazia nenhum som. Eu não podia desistir. Só precisava encontrar outra saída. Os dias seguintes se misturaram em uma névoa de dor e medo. Cada movimento doía. Cada respiração parecia pesada. Raul não falou mais comigo. Ele não precisava. Sua presença era suficiente para me lembrar que eu não tinha saída. Então, o esperado aconteceu. Naquela noite, um cliente diferente apareceu. Ele não era como os outros. Não tinha aquele olhar vazio, nem o sorriso cheio de segundas intenções. Ele parecia preocupado quando me sentei ao seu lado. Você tá bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O instinto foi mentir, dizer que sim, que estava tudo certo. Mas algo na maneira como ele me olhava me fez hesitar. As palavras ficaram presas na minha garganta. Ele se inclinou para a frente, como se quisesse me dar espaço para falar. Se alguém está te machucando, pode me contar. Eu posso ajudar. O pânico tomou conta de mim. Olhei para os lados, temendo que Raul estivesse por perto. Se ele me visse conversando daquele jeito, eu sabia o que aconteceria. Eu não posso falar sobre isso, murmurei, abaixando a cabeça. O homem assentiu, lentamente. Tudo bem, mas, se precisar de ajuda, qualquer coisa, eu tô aqui. Eu não consegui responder, mas por dentro, uma pequena centelha de esperança reacendeu. Talvez, só talvez, eu ainda tivesse uma chance. Não soube o que aquele cliente fez de imediato. A noite seguiu como sempre. Raul continuou sendo o mesmo monstro de sempre. Mas alguns dias depois, tudo mudou. A batida aconteceu de madrugada. Sirenes cortaram o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra as paredes do apartamento. O som de passos apressados ecoava pelos corredores. Raul gritou quando viu os policiais invadindo o lugar. Vi quando ele tentou correr, mas os policiais foram mais rápidos. Mãos na cabeça. Ele foi derrubado no chão e algemado ali mesmo. Os gritos das outras garotas preenchiam o ambiente. Algumas choravam, outras apenas observavam em choque. E eu não conseguia me mexer. Uma policial se aproximou e falou comigo com uma voz gentil, completamente diferente de tudo o que eu já ouvirá. Você está segura agora. As palavras soaram irreais, como se eu não conseguisse acreditar nelas. Raul me lançou um olhar de ódio, mesmo algemado, mesmo derrotado. Mas, pela primeira vez, eu não senti medo. Ser livre não era como eu imaginava. Depois que Raul foi levado, ficamos todas em silêncio, sem saber o que fazer. Algumas garotas comemoraram, outras choraram. Eu apenas me sentei no sofá, olhando para minhas mãos, tentando processar tudo. A polícia nos fez perguntas. Queriam saber há quanto tempo estávamos ali, se precisávamos de ajuda. Disseram que tínhamos direito à assistência, que podíamos começar de novo. Mas a verdade é que eu não sabia por onde começar. Passei tanto tempo presa naquele mundo que agora, que estava livre, me sentia perdida. Os dias seguintes foram estranhos. Dormia em um abrigo, recebia apoio psicológico, mas o medo ainda estava comigo. Toda vez que ouvia passos atrás de mim, meu coração disparava. Toda vez que via um carro escuro na rua,
Sentia um nó no estômago. Raul estava preso, mas o que ele fez comigo não sumiu. Demorou meses para eu finalmente me olhar no espelho e ver algo além do que ele me fez acreditar. Eu era mais do que um objeto. Eu era mais do que uma vítima. Hoje, conto minha história porque sei que existem outras como eu. Mulheres presas em um ciclo de medo, acreditando que nunca vão sair. Mas eu saí. E se alguém que estiver ouvindo isso precisar de um sinal para buscar ajuda, deixe essa história ser o seu sinal. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca pensei que, em uma cidade tão grande, eu pudesse me sentir tão encurralada. Mas naquela noite, tudo mudou. Era tarde, e eu já estava exausta. O movimento nas ruas havia diminuído, e eu só queria voltar para casa. Foi quando ele apareceu. Um homem alto, vestido de preto, parado na esquina. Ele me olhava de um jeito estranho, algo que me deixou desconfortável. Quando passei por ele, ouvi sua voz me chamar. Você aí. No mesmo instante, meu coração disparou. Parei, com o corpo gelado. Ele puxou um distintivo do bolso e o mostrou rapidamente. Sou policial. Você sabe que a prostituição aqui é ilegal. Não sabe? Perguntou ele, com um tom frio. Minha garganta secou. Eu não sabia o que fazer. O pânico tomou conta de mim. Se aquilo fosse verdade, minha vida estaria arruinada. Ele percebeu o medo em meu olhar e sorriu, como se já soubesse o que eu faria. Mas talvez possamos resolver isso de outra maneira, ele disse, o sorriso se ampliando. Eu sabia exatamente o que ele queria. Meus dedos tremiam enquanto eu tirava o dinheiro da bolsa e entregava a ele. Ele pegou a quantia, satisfeito, e se afastou. Boa escolha, Lola. A gente se vê por aí. Mas aquilo estava longe de ser o fim. Era apenas o começo. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesma de que tinha acabado, que nada de ruim aconteceria, mas estava completamente enganada. 2 dias depois, enquanto voltava para casa, ele estava lá, encostado em um carro preto, de braços cruzados, com aquele sorriso frio estampado no rosto. Olha só quem apareceu. Ele disse, e eu congelei no lugar. Sentiu minha falta. Meus pés estavam grudados no chão. Tentando manter a calma, perguntei, o que você quer? Mas ele se aproximou lentamente, sem pressa, como se estivesse me saboreando. Você acha que aquela quantia ridícula que me deu foi suficiente? Eu quero mais. Ele disse, a voz carregada de ameaça. Eu não tenho mais dinheiro. Minha voz falhou ao tentar protestar, e ele inclinou a cabeça como se achasse graça na minha resposta. Ah, Lola, claro que tem. Você trabalha todas as noites. Não trabalha. Então vai me pagar toda semana. Ou a gente pode fazer isso do jeito difícil. Eu estava sendo chantageada. O estômago revirava. Ele deu um passo à frente, abaixando a voz, e disse, e antes que você pense em ir à polícia, lembre-se de quem eu sou, e de quem são meus amigos. Meus olhos arderam. Eu não tinha saída. E foi assim que começou o inferno. A partir daquele dia, minha vida deixou de ser minha. Toda semana ele aparecia, no começo apenas pedindo dinheiro. Mas logo, ele começou a pedir mais. De madrugada, do nada, como se estivesse me vigiando o tempo todo. Tá demorando para pagar, Lola. Isso não é bom para você. O tom ameaçador não era nada comparado ao olhar que ele me lançava. Ele sabia que eu nunca teria coragem de reagir. E ele estava certo. Comecei a evitar certos lugares, sempre olhando por cima do ombro. Mas não importava o que eu fizesse, ele sempre me encontrava. Acha que pode se esconder de mim? Ele disse uma vez, segurando meu braço com força. Eu sei tudo sobre você. Meu corpo gelou. Ele sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, até o mercado onde eu fazia compras. Eu não tinha mais paz. Comecei a viver em paranoia. Cada carro que desacelerava perto de mim me fazia suar frio. Cada número desconhecido no telefone
me fazia tremer. Mas o pior estava por vir. Naquela noite, tudo mudou. Eu estava voltando para casa quando vi o carro dele parado na frente do meu prédio. Meu coração quase parou. Ele saiu do veículo devagar, como se estivesse esperando por mim. Você está me devendo, Lola. E hoje, eu não quero dinheiro. Minha respiração travou. Senti um nó no estômago e dei um passo para trás, pronta para correr. Mas ele me segurou pelo pulso. Não tente nada estúpido, ele sussurrou. Foi naquele momento que percebi. Ele nunca ia parar. Se eu ficasse ali, mais cedo ou mais tarde, ele faria algo pior. Eu estava vivendo no limite. Aquilo não era vida. Foi então que tomei minha decisão. Eu precisava assumir. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Cheguei em casa, tranquei a porta, em pânico. Comecei a pegar o que tinha de valor: dinheiro, documentos, algumas roupas. O essencial. Liguei o computador e procurei um lugar onde eu pudesse ir. Uma cidade pequena, longe de tudo e de todos, um lugar onde ninguém soubesse quem eu era. A cada som vindo da rua, meu coração disparava. Será que ele estava lá fora? Será que sabia que eu estava fugindo? Quando terminei de arrumar minhas coisas, respirei fundo. Era agora ou nunca. Antes de sair, olhei ao redor pela última vez. Aquela cidade já não me pertencia mais. Saí naquela mesma noite, sem olhar para trás. Peguei o primeiro ônibus que encontrei para uma cidade bem distante. Cada quilômetro percorrido era uma mistura de alívio e desespero. Eu ainda estava em alerta, com medo de que ele pudesse me encontrar. Sentava sempre no fundo do ônibus, me encostando no banco, observando cada pessoa que entrava. Cada parada me deixava tensa, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento. Mas ele não apareceu. Quando cheguei ao meu destino, senti o cheiro diferente do ar. Vi ruas desconhecidas e, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse respirar. Passei dias tentando me adaptar. Escolhi um novo nome, cortei e tingi o cabelo, comprei roupas diferentes. Tudo para me tornar outra pessoa, alguém que ele jamais reconheceria. Nos primeiros dias, a paranoia não me deixou em paz. Eu caminhava pelas ruas com a cabeça baixa, sempre atenta a qualquer movimento suspeito. No mercado, evitava falar com os atendentes. Não conseguia dormir direito. O silêncio da nova cidade me assustava mais do que o barulho da antiga. Mas com o tempo, algo mudou. Certo dia, enquanto tomava café em uma pequena lanchonete, percebi que ninguém ali me olhava como alguém que estava fugindo. Eu era só mais uma desconhecida, uma nova moradora tentando começar do zero. Foi quando me dei conta. Eu estava livre. Não era o final de um conto de fadas. Eu ainda tinha pesadelos. Ainda me pegava olhando por cima do ombro. Mas, pela primeira vez, eu tinha controle sobre a minha vida. E eu prometi a mim mesma: nunca mais deixaria alguém me fazer sentir daquele jeito. A Lola de antes ficou para trás. Agora, eu era outra pessoa. E essa nova versão de mim nunca mais aceitaria viver com medo. O barulho dos saltos ecoava na calçada molhada, enquanto eu caminhava em direção ao hotel. Já era madrugada, e aquele seria meu último cliente da noite. O cansaço pesava nos meus ombros, mas o dinheiro valia a pena. Eu sempre fui cuidadosa, sempre segui minhas regras. Nenhum cliente jamais me fez mudar de ideia. Mas aquela noite foi diferente. Ele era um dos meus clientes fixos, alguém que eu já conhecia há meses. Chamava-se Roberto, um homem charmoso, bem vestido, que sempre me tratava com respeito. Nunca foi agressivo, nunca ultrapassou limites. Por isso, quando me chamou para um drink antes, aceitei sem pensar duas vezes. Sentamos no bar do hotel, e a conversa fluiu, como sempre. Ele falava sobre negócios, viagens, e fazia piadas que me arrancavam risos sinceros. Parecia alguém confiável. E talvez tenha sido isso a armadilha perfeita. Você sabe que pode relaxar comigo.
né? Ele disse, segurando minha mão. A gente já se conhece. Já temos uma conexão. Não precisa de tanta formalidade. Eu sorri, mas mantive minha postura. Sempre fui profissional. Só que naquela noite, algo em mim hesitou. Talvez fosse o álcool, talvez a falsa sensação de segurança. Mas quando ele sugeriu que não usássemos proteção, minha mente travou por um segundo. É só dessa vez, ele garantiu, sorrindo. Eu sou limpo. Nunca tive problemas. Confia em mim. A palavra confia ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia o que fazer. Sabia qual era a decisão certa. Mas, por alguma razão, naquele momento, deixei a lógica de lado. E foi assim que tudo começou. Os dias passaram, e minha rotina continuou como sempre. Mas algo parecia estranho. O cansaço, que antes desaparecia com uma boa noite de sono, agora não passava mais. Meu corpo doía, como se estivesse carregando um peso invisível. Pequenas febres começaram a aparecer, acompanhadas de calafrios repentinos. Eu tentava ignorar. Devia ser só exaustão. Meu trabalho exigia muito. Noites sem dormir, clientes diferentes. Fazia sentido que meu corpo estivesse pedindo descanso. Mas então, vieram as feridas. Pequenas, quase imperceptíveis no início. Só um incômodo leve na pele. Depois, elas começaram a arder. Foi só quando uma febre alta me derrubou na cama por um dia inteiro que percebi que algo estava errado. Muito errado. No dia seguinte, fui ao hospital. A sala de espera estava cheia, mas minha mente estava longe dali. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente me chamaram, expliquei meus sintomas ao médico. Ele me olhou com atenção, fez algumas perguntas e pediu exames. Vamos fazer alguns testes, ele disse. Pode ser algo simples, mas também precisamos descartar qualquer infecção mais séria. Infecção mais séria. Essas palavras me assombraram. Eu tentei me convencer de que era apenas paranoia, mas no fundo, algo me dizia que minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e medo. Cada toque no telefone fazia meu coração disparar. Eu tentava seguir minha rotina, mas o cansaço me destruía. Meu corpo parecia lutar contra algo invisível, e as feridas só aumentavam. Quando o médico finalmente ligou pedindo que eu voltasse ao consultório, um arrepio subiu pela minha espinha. A voz dele era calma demais, profunda demais, como se tentasse esconder a gravidade da situação. Sentei na cadeira de frente para sua mesa, sentindo minhas mãos suadas. O consultório tinha um cheiro forte de álcool e desinfetante, e aquele ambiente branco e estéril me deixava inquieta. O médico suspirou e colocou os exames sobre a mesa. Isabela, encontramos algo preocupante nos seus resultados. Meu peito apertou. O que foi? Eu perguntei, já sentindo o medo me sufocar. Ele inclinou o corpo para a frente, juntando as mãos sobre a mesa. Você testou positivo para uma doença sexualmente transmissível. Pelo estágio dos seus sintomas, já está em nível avançado. Minha visão escureceu por um segundo. Não podia ser. Eu sempre fui cuidadosa. Sempre fiz tudo certo, exceto aquela vez. Mas, como minha voz saiu fraca, eu sempre me protegi. O médico me olhou com compaixão. Eu sei que isso é um choque, mas o importante agora é começarmos o tratamento imediatamente. Minha mente girava. Roberto. Foi ele. Só podia ter sido ele. A raiva misturou-se ao desespero, formando um nó no meu estômago. Eu queria gritar, queria chorar, mas só conseguia ficar ali, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. A doença estava dentro de mim, e não havia como voltar atrás. Os dias que se seguiram foram um borrão. O peso da notícia me deixou entorpecida. Cada movimento doía. Cada pensamento era uma tortura. O não vinha não só da doença, mas do que viria depois. O estigma, o julgamento, a rejeição. O tratamento começou imediatamente.
mas os efeitos eram brutais. Meu corpo estava mais fraco do que eu imaginava. O simples ato de levantar da cama se tornou um esforço absurdo. Meu telefone parou de tocar. Amigos sumiram. Os poucos que sabiam me olhavam de maneira diferente, como se eu fosse menos humana. E Roberto? Ele nunca mais apareceu. Eu tentei procurá-lo, mas ele me bloqueou de tudo. Como se eu nunca tivesse existido. Como se minha vida agora fosse um problema que ele não queria enfrentar. Naquele momento, percebi algo cruel. Eu estava sozinha. Estava doente. E tudo isso, por causa de um erro. Um único erro. Os dias passaram, e minha condição só piorava. Até que, em uma manhã cinzenta, meu corpo finalmente desistiu. Desmaiei no chão do banheiro, sentindo o mundo girar em câmera lenta antes que tudo escurecesse. Quando acordei, estava no hospital. E ali, eu ficaria por muito tempo. O som dos monitores ao meu redor me fez acordar. O bip constante preenchia o silêncio da sala. O cheiro de hospital misturava-se ao ar seco do ambiente. Meus braços estavam fracos, e quando tentei me mexer, senti a dor percorrer meu corpo, como se estivesse sendo punida. Foi então que percebi. Eu estava presa ali. Uma enfermeira entrou no quarto e me olhou com um sorriso triste. Bom dia, Isabela. Você nos deu um susto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Você desmaiou por conta da febre e da fraqueza. Ela explicou, ajustando o soro no meu braço. Seu corpo está lutando, mas precisamos continuar com o tratamento. Tratamento. A palavra soou distante, como se não pertencesse a mim. O médico entrou logo depois, me observando com atenção. Como se sente? Eu ri. Um riso sem humor, sem vida. Como alguém que já tinha perdido tudo. Ele não tentou amenizar. Não me deu falsas esperanças. Apenas suspirou, pegando meu prontuário. Teu caso é complicado, mas não impossível. O tratamento pode ajudar a controlar a doença, mas precisamos de tempo. Tempo. Mas e se eu não tivesse mais tempo? Virei o rosto para a janela, observando o mundo lá fora. Pessoas andando apressadas, carros passando. A vida continuando, como se eu não estivesse ali. Como se minha existência já tivesse sido apagada. Eu queria voltar no tempo, mas essa é a única coisa que não podia mudar. Os dias no hospital se arrastaram como uma sentença. O tratamento me deixava exausta. Meu corpo já não respondia como antes. A cada dia, sentia que estava perdendo um pouco mais de mim. Mas o pior não era a dor física. Era o silêncio. As visitas se tornaram raras. Amigos, clientes, até mesmo conhecidos. Todos sumiram, como se minha doença tivesse se tornado uma marca invisível que afastava qualquer um que ousasse chegar perto. Fiquei sozinha, com meus pensamentos. Sozinha com meu arrependimento. Eu não sabia quanto tempo me restava, mas sabia de uma coisa. Não queria que mais ninguém passasse por isso. Então, se você está ouvindo isso agora, escute com atenção. Não confie em promessas vazias. Não faça o que eu fiz. Eu pensei que fosse apenas um erro, mas foi a escolha que destruiu minha vida. Se você ainda tem escolha, faça a certa, porque às vezes, um único momento pode ser o último aviso que a vida te dá.